Apresentamos Opinião Espírita segundo Bezerra de Menezes, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Confesso a vocês que hoje é muito diferente o nosso estudo da opinião espírita. Hoje vamos falar de um ícone da espiritualidade, que é um ícone porque cura pessoas, porque coloca pessoas de volta para a vida curadas. Quando encarnado, foi médico. Desencarnado, é médico. É um médico de corpo, um médico de almas. Uma pessoa pela qual todos aqui no Brasil, o movimento espírita, tem profundo respeito, profunda admiração. Quantas vezes seu nome é solicitado, buscado, para ajudar, para que as pessoas entendam melhor o valor da vida. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O que falar sobre ele? Muito difícil. Quantas coisas ele fez aqui quando encarnado, quantas coisas ele faz agora enquanto desencarnado. Consta que ele agradeceu à Mãe de Jesus a ida para planos superiores para ajudar os sofredores aqui do mundo. Então é com muita alegria, com muita emoção, que nós vamos hoje ouvir as opiniões do Dr. Bezerra de Menezes. Evidente, meus amigos e minhas amigas, que esta seleção que fizemos aqui é pequena, é mínima, mas é o início. Então vamos saber o que ele pensa de várias coisas, para que a gente possa também alinhavar as nossas opiniões no campo da sensatez. É muito fácil dar uma opinião, né? O difícil é que a nossa opinião seja sensata, que ela traga, de fato, benefícios para quem está nos ouvindo. Então, quando eu abro a boca para dizer alguma coisa, eu preciso saber qual será a repercussão daquilo que eu estarei dizendo. É isso que pensamos em termos de opinião. Por isso fizemos essa série, estamos fazendo essa série. Buscando opiniões de pessoas sensatas, que podem contribuir e contribuem efetivamente para que a sociedade seja melhor. Vamos ouvir, então, as opiniões do Dr. Bezerra de Menezes. Espero que a minha participação aqui não empagne nada do que ele diz, do que ele faz. Então, vamos buscar, né, nos conteúdos aqui das suas palavras, aquilo que nos orienta, com certeza. Opinião espírita segundo o Dr. Bezerra de Menezes. Aí está o médico dos pobres. Há muitas informações sobre o Dr. Bezerra de Menezes em encarnações passadas. De vez em quando a gente ouve alguma coisa, mas vamos pensar nesse atual, né? Nessa encarnação atual, o trabalho ímpar que ele está realizando aqui no Brasil e acredito que em outros países também. Então, disse Ismael, quem é Ismael? É o diretor espiritual do Brasil. Então, disse Ismael ao Dr. Bezerra de Menezes antes do seu reencarne: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais
dentro dos elevados propósitos de reforma e de regeneração. Eu quero dizer para você que é brasileiro, que é brasileira, que o mundo espiritual tem pelo Brasil o trabalho de honrá-lo e dignificá-lo. Este país que será o maior celeiro do mundo em alimentos e em espiritualidade. Se Ismael convocou Bezerra de Menezes para começar a trabalhar aqui as propostas espirituais do Brasil, eu te pergunto, quantos outros Ismael não convocou e que está aqui transitando entre nós? Em todas as áreas, ciência, filosofia, educação, política. Aqui no movimento espírita, quantos espíritos fantásticos vieram até nós e quantos estão aí, provavelmente em idades ainda infantis ou adolescentes, aguardando o momento de iniciar suas tarefas. Então, nós que somos adultos, eu e você, vamos pensar nisso. O que eu posso fazer pelo país para que Ismael possa contar comigo? Daqui a pouquinho nós vamos, sabe, nós vamos embora. Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo muito interessante que a pessoa coloca a mão no mar e pega uma concha d'água e a água vai caindo pelos dedos. Então ele faz uma analogia do que é uma encarnação. Você pega a encarnação e à medida que você tira a encarnação, você chega nela, ela começa a fluir, indo embora. Daqui a pouquinho a encarnação acaba. Então, o que nós vamos realizar em prol do trabalho de Ismael? Dr. Bezerra de Menezes foi ímpar. Quem sabe nós podemos ser também, né? Eu não tenho o poder da cura, nunca tive. Embora tenha dado passes, né? Mas não era este o meu trabalho, muito embora estude muito essa questão da medicina espiritual, mas não é meu trabalho curar. Mas o que é o meu trabalho? Talvez seja o de divulgar. Então, vamos fazer da melhor maneira. E o seu aí, qual é? Faça-o da melhor maneira. Quando a gente estuda um ícone, como o doutor Bezerra de Menezes, e ouvindo isso de Ismael, que é o diretor espiritual do Brasil, imagina o que eu, brasileiro, posso fazer. Pensa aí. Converse com você. Então, continuando, né? Ele vai dizer, olha, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Olha, se Ismael é o diretor do Brasil, imagina que ele está diretamente ligado a Jesus. E aí, nós temos, então, esse mentor, que, respeitando o livre-arbítrio do homem, contudo, vai realizando o que precisa realizar. Porque quando o livre-arbítrio do homem não atende às necessidades que o ciclo exige, então o livre-arbítrio do homem vai ficar com ele, e o ciclo vai acontecer. Essa é uma verdade, né? Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a obra de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto de ler isso aqui e dizer para você isso que você que está aqui, talvez no movimento espírita, ou então no outro movimento social qualquer, numa outra religião, não importa. Mas olha o que ele diz, né? Que a luta vai ser grande. Claro, as pessoas ainda não sabem dizer, né, sobre essas grandezas espirituais, principalmente sobre Jesus. Quanta gente fala coisas estranhas sobre Jesus, não conhecem Jesus, são
pequenos meninos e meninas que querem dar opiniões das quais eles não têm a mínima noção do que seja. Eu digo para você que só a doutrina espírita explica quem é Jesus, o diretor espiritual do planeta. Os outros falam, a gente não pode ficar dando muita atenção às falas quando atribuídas a Jesus. Então, a nossa tarefa, a tarefa daquele que quer fazer o bem, é muito difícil. Mas vamos entender que ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Então, essa obra é de Jesus na pátria do Evangelho. Então, Jesus disse assim, nenhuma injunção política vai atrapalhar os meus planos de fazer do Brasil a pátria do meu Evangelho. E não tem feito. Historicamente, o Brasil foi sempre protegido, sempre nos seus momentos mais cruciais. Lembra quando tentaram separar o Brasil? Não conseguiram. Né? Quantas tentativas fizeram para complicar a vida brasileira e não conseguiram? Porque o Brasil tem uma proposta, não é porque o Brasil é melhor, não, é porque ele tem uma proposta. Não é assim? Às vezes, os pais, que eram grandes industriais, enfim, eles não preparavam os filhos para fazer uma tarefa lá nas empresas. Assim também, as nações têm suas necessidades e têm seus compromissos. E a nação brasileira tem esse compromisso. Lá, a França, na época áurea lá dos grandes descobrimentos do século XIX, descobrimentos científicos, né? A França foi a nação da cultura. Né? Ali se estabeleceu o que seria a cultura. E assim, cada nação tem a sua necessidade, tem o seu modo de ser e o seu compromisso com o planeta. No Brasil, é isso aí. Né? De ser o seio da pátria do Evangelho. Aí, se a gente não entende o que é o Evangelho, eu não vou entender qual é a função do Brasil. É preciso estudar o Evangelho. Então, busque isso aí. Para você se sintonizar de uma maneira exata e ser um grande ou uma grande participante desse projeto fantástico. Agora, eu respeito a tua opinião, né? Claro, mas eu estou colocando a opinião aqui do Ismael até, né? Será que a nossa opinião é superior? Né? Será que é? Eles estão no mundo espiritual, eles têm uma visão muito mais alargada do que a nossa. A nossa visão de mundo perante a deles é uma coisa tacanha, bem pequena. Continuando, né? Então, assim, Dr. Bezerra renasce no dia 29 de agosto de 1831, na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje Solonópole, na antiga província do Ceará, que hoje é um estado. Foi descendente de uma antiga família de ciganos e depois fazendeiros. Sua família era ligada à política e ao militarismo na província do Ceará. Seu pai se chamava Antônio Bezerra de Menezes e era tenente-coronel da Guarda Nacional. E a sua mãe era Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Aí está a chegada do grande Bezerra de Menezes ao plano físico. No Ceará, numa família de militantes, né, da política, enfim, e também da guarda, né, como é o pai dele. Então, nessa estrutura, nasce e cresce o menino Bezerra de Menezes. Então, ele vai dizer, agora vamos pegar opiniões dele. Ele vai dizer o seguinte, ó, um médico verdadeiro é isso. Não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir-se se é longe ou perto onde tem que ir, que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico. Esse é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura.
Conta uma história do Dr. Bezerra que um dos filhos dele, uma filha, se não me engano, estava muito doente, ela estava com uma febre altíssima, e a esposa muito preocupada, né? E o doutor Bezerra chega em casa depois de um dia de trabalho, de atendimentos, e vê aquele estado. Então, toda a medicação já estava sendo dada, o que ele podia fazer já estava feito ali para a filha dele. E alguém bate a porta, uma mulher chorosa, era uma noite de chuva, lá no Rio de Janeiro, né? Alguém bate a porta e diz, por favor, doutor Bezerra, vá à minha casa, meu filho está morrendo. Então, ele se prepara para sair, a esposa dele pergunta, mas você vai sair deixando a nossa filha assim? Ele falou, olha, o que eu pude fazer, eu fiz, agora é com Jesus. Eu vou atender o outro. A nossa já está atendida. E ele foi. Atendeu a pessoa e deu todos os préstimos necessários. Porque só a presença do médico, antigamente, só a presença do médico curava, vocês sabiam disso? Eu vivi isso, só a presença. O médico chegou, pronto, estou curado. Então, muitas vezes, era o psicológico que funcionava, né? E aí o doutor Bezerra volta para casa, quando ele chega em casa, olha que surpresa, a filha dele não estava mais com problema nenhum, já estava totalmente sã, pronta para a vida. A espiritualidade sustenta o trabalhador, né? Se você se coloca para o trabalho do bem, o espiritual, aqueles irmãos, amigos espirituais te sustentam. Esteja certo disso. Então, por isso que ele falou aqui, ó, nada isso justifica, né? Não, eu estou acabando de almoçar. Agora eu não posso ir. Daí é muito longe, né? Não vai dar, eu estou com visita, agora não dá. Eu estou cansado, né? Madrugada já. O caminho lá é ruim, o tempo é difícil, fica muito longe. Tá vendo? Ele falou que isso não é médico. Porque o médico, quando ele forma médico, ele faz um juramento, né? Que esse juramento diz que ele será praticamente um sacerdote da medicina. Essa era a opinião do Dr. Bezerra. É evidente, meu irmão, minha irmã, que cada um tem a sua. Eu estou mais próximo de aceitar o Dr. Bezerra, né? Disse ele, acima de tudo, devemos sempre nos reportar ao Mestre Jesus, entendendo que kardecizar é a legenda de agora, e que a vida há que ser vivida com extrema responsabilidade se, de fato, o transeunte da evolução deseja ingressar nas escolas superiores da espiritualidade, conquistando sua proposta de ser infinito. Então, ele falou duas coisas interessantes. Nós nos reportarmos a Jesus como mestre. E a kardecização, ou seja, o estudo da doutrina espírita como legenda. Porque é preciso fazer isso, né, amigos? Nós estamos aí numa fase, a gente já fez muita coisa, sabe? Muita coisa na vida. A gente já experimentou tantas situações, tantas propostas. Será que eu estou feliz? Ou será que está faltando alguma coisa? Então, vamos seguir isso que ele está dizendo, né? Porque essa é a proposta da espiritualidade. Aqueles que estão já longe do corpo físico e que estão vendo a vida de uma maneira diferente da nossa. Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho, é mostrar para todos que há uma opinião de espíritos mais elevados que nós, do que eu, do que muita gente. Sabe? E se você tem o tamanho de um Bezerra de Menezes ou de outros que nós falamos aqui, então você está sabendo disso, né? Então nos ajude a divulgar, não é? A vitória do bem é sempre o resultado final de qualquer cometimento no amor. Assim, mais vidas sempre são resgatadas pelo amor. Prossigamos em nosso trabalho de libertação de consciências e de iluminação de vidas. Olha, libertação de consciência é um trabalho bem complexo de se fazer, porque a grande parcela da humanidade, às vezes, não quer pensar, não quer analisar, né? Então aceita propostas, quaisquer propostas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer festa todo final de semana e vamos fazer a vida ficar boa. Então, a pessoa fica presa àquilo.
Ah, não, um trabalho é assim, você tem que ser esperto. Se teve uma chance, ó, cata para você. Então, as pessoas vão ficando presas a isso. Então, uma consciência presa, ela não tem visualização da verdade. Então, ela não tem a verdade dela, ela tem a verdade do grupo, ou a proposta, né, de verdade do grupo. Então, libertar consciências e iluminar vidas, realmente é bem assim, bem interessante. A tua consciência está liberta? Pensa bem aí. Né? Você está buscando a verdade do Cristo, a verdade de Deus? É isso que você está fazendo? Ah, mas isso aí é coisa de religião. Não, não é não. Não é não. Não é mesmo. Porque você vive no universo. E o universo tem leis, sabe? Tem leis. Se você cumprir as leis do universo, não tem problema nenhum, você vai ser uma pessoa extremamente feliz e progressiva. Agora, se você estabelece leis próprias ou leis de grupo, que não entende nada, nem sabe que vive no universo, aliás, nem sabe o que é o universo, então vai ficar complicado, a gente vai ficar preso. Né? Outro dia eu assisti um filme de um jovem, né, que era escritor, mas completamente dominado pela mãe. Completamente dominado. Ele fez a vida dele um fracasso, porque não tinha a liberdade de consciência. As coisas boas acontecendo ao redor dele, sabe? Coisas maravilhosas, né? E ele jogando tudo fora porque a mãe não aceitava. Queria que ele fosse um gênio, e para ser um gênio, ele tinha que ser uma pessoa fechada, circunspecta, né? E quantas vezes a gente vive uma situação dessa, né? Amigo, você pode ser o grande profissional que você é, sabe? Pode ser tudo isso, mas olha, seja livre para você pensar e agir e iluminar sua vida. Não é? Essa é uma proposta do Dr. Bezerra. Porém, digo que espírito algum construirá a escada da ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Então, ele vai trabalhar aqui agora a questão 767 do Livro dos Espíritos sobre a lei da sociedade. Nós temos que viver em sociedade, para que o que sabe mais ensine o que sabe menos. E a gente tem que ter esse auxílio mútuo, por quê? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E quanto menos eu dou, menos eu recebo. É da lei. Você pode fazer essa análise aí com você, na sua vida. Isso é da lei. Às vezes a gente acaba de doar uma coisa, imediatamente você está recebendo outra, você fala assim, mas não deu nem tempo de eu curtir a minha doação, que eu já estou recebendo de volta. Sabe? Isso é muito, muito interessante de analisarmos. É porque nós não temos ainda uma visão mais profunda dos acontecimentos. Então, eles acontecem, né? A todo momento uma coisa. Só que a gente não tem a visão para perceber aquilo, para analisar o que está acontecendo. E a gente vai vivendo, né? Então, ele fala, nós temos que ser solidários, né? Temos que ter união. Por exemplo, você imagina uma orquestra onde tem vários naipes, né, de instrumentos, né, viola, violoncelo, violino, trompetes, metais, percussão. Imagina se essa turma não fizer uma união. Vai cada um emitir o seu som, vai fazer um problema sério. Nunca será um concerto, e sim uma coisa a ser consertada. Então, preciso que a gente entenda isso. Que a própria, o exemplo, né, da natureza, que é toda solidária. Então, nós temos que pensar isso. É o que o doutor Bezerra fala. Né? Agora, se eu tenho um interesse mesquinho, espúrio, com alguém, como é que eu vou ser solidário com essa pessoa? Né? Como é que eu quero ser solidário se eu estou querendo conspurcar a honra, a dignidade ou os valores do outro? Eu não terei, então, não serei respeitado nos meus valores. Não é?
Por exemplo, se eu faço uma ação contra uma criança, seja ela de violência física, violência moral, né? Como é que eu posso querer ser respeitado? Não é verdade? Então, é preciso tomar cuidado, porque tem muita gente falando e pouquíssimas pessoas refletindo no que falam. Quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. É muito comum, né, as pessoas criticarem aquele que está em erro. É muito comum. Olha, conversa com a pessoa que está em erro. Se essa pessoa não quiser te ouvir, pelo menos você tentou. Porque essa pessoa que não te ouviu, ela vai ser alertada pela vida, pelos embates da vida. Com certeza será alertada. Sabe? Então, a gente às vezes vê na história aí da humanidade pessoas talentosas, né, que de repente desencarnam em tenra idade, ou uma idade muito, muito nova ainda. Aí você vai analisar a vida daquela pessoa, ela estava fazendo cada coisa errada, e o desencarne veio para ajudá-la. Aí é o problema, né? Que a vida coloca para nos impedir. A ver que aquela pessoa foi orientada, foi chamada, foi explicado, não aceitou. Então, cuidado com isso. Então, vamos ser amigos uns dos outros. Né? Tá vendo? Se a pessoa está errando, vamos dar a nossa parcela de contribuição sem agredir, sem culpar, sabe nada disso. Uma conversa amiga, um convite para ir ao centro espírita ou para um estudo mais aprofundado, enfim. É isso que ele coloca para nós como uma proposta, uma opinião. Né? Ele ainda fala, lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também, ninguém está isento disso. Nossa, quantas pessoas, como diz Emmanuel, né? Numa estrada, ele caminha 99 quilômetros perfeitamente, e no último quilômetro ele cai. O Emmanuel tem um texto desse. Olha, nós estamos todos ainda correndo muitos riscos. Né? Eu posso saber o Evangelho, eu posso saber de doutrina espírita e cometer um engano terrível. Por causa do meu passado ainda não totalmente resolvido, as minhas tendências ainda não estarem totalmente ligadas ao Evangelho de Jesus, ou a um grupo de interesse. Por exemplo, eu tenho um interesse guardadinho lá no inconsciente, e, de repente, esse bendito interesse ele vem à tona e eu perco todo o meu nível de equilíbrio e vou cumprir aquilo que o meu desejo me manda cumprir. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, que isso pode acontecer. Né? Às vezes, o desejo sai lá do inconsciente, né, para vir à consciência, para eu resolvê-lo, e não para entrar no campo dele. Não é assim? Então, de repente, nossa, eu estou indo muito bem, estou lá cumprindo a minha função, aí vem aquele negócio, aquela pulsão, né? Pronto. Aquilo veio para quê? Para eu, não quero mais isso. Então, eu resolvo a situação. Eu acabo com aquele processo. Mas, infelizmente, uma grande parte cai, né? Volta a fazer aquilo. Tem que saber de psicologia para a gente viver, sabe? Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo hoje exige isso de nós. Não dá mais para viver assim de qualquer maneira. Né? Tem que ser analisado ponto a ponto das nossas vidas. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec. Sem compromissos políticos, olha, tem muito espírita aí dando opiniões políticas que estão contra a proposta kardecista. Estou vendo gente aí falando, né, que deve legalizar o aborto, a pena de morte, a eutanásia. Estou vendo espírita falando que são ateus. Toma cuidado. A opinião do doutor Bezerra é essa daí, olha. Sem compromissos políticos e também sem profissionalismo religioso. No livro Tramas da Libertação, né, nós vimos
que o Dimas, né, teve lá o seu processo complicado, né, e era um médium de grandes recursos, né, no campo da cura, e acabou sendo presa fácil de obsessores, porque ele fez daquilo uma profissão. Não, religião não é profissão, religião é um sacerdócio. Seja qual for a religião, ela é um sacerdócio que você tem que cumprir nesse campo, né? Qual foi o dia que pagaram a Jesus por uma cura que ele tenha feito? Ninguém. Qual foi o dia que pagaram a Jesus pelo Sermão da Montanha? Quanto custa o Sermão da Montanha? Né? Não. Então, um palestrante espírita, nem de longe ele deve pensar em receber pela palestra, ou então fazer do movimento espírita um painel de divulgação do seu trabalho profissional. Tem gente que faz isso, né? Que faz do movimento espírita uma mídia, né, de divulgação daquilo que ele faz profissionalmente. E vende o seu produto. Isso está completamente errado. Isso é profissionalismo religioso. Ele pode não cobrar a palestra, mas ele induz a pessoa a fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Um curso, sabe, um momento, um retiro, né, pago. Isso é profissionalismo, então vamos tomar cuidado. Você quer ajudar a humanidade? Então ajude. E a própria vida te sustenta. Né? Ou então não use a tribuna espírita para divulgar seu trabalho profissional. As pessoas te conhecem. Se você for realmente bom ou boa no teu trabalho, eles irão te procurar sem que você tenha que divulgar isso. Presta atenção, isso é perigoso demais, demais mesmo. Né? Sem personalismo deprimente. Nossa, quantas pessoas que querem se mostrar, né? Querem dizer que o seu trabalho é isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, a gente não faz nada, meus amigos, nada, nada, nada. Cada dia que eu vivo, mais eu vejo que a gente não faz nada. Quando você pensa que você está indo com o milho, eles estão vindo com fubá, como diz aqui em Minas. Então, vamos tomar cuidado disso. Sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Isso aí é muito comum. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Isso aqui é lindo, olha. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Vejam vocês, né? Vejam vocês que coisa interessante que é quando a gente ouve e lê, estuda espíritos dessa grandeza de Bezerra de Menezes. Eles tiram frases interessantes, né? Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos, e com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Ou seja, com Jesus fica mais fácil. É o que ele está dizendo. Então, meu amigo, minha amiga, você pode ser um tremendo profissional e eu vou te admirar por isso. O mundo vai te admirar por isso. Uma tremenda profissional, mas não use a tribuna espírita para divulgar teu trabalho. Não, não faça isso. Se você for bom, pessoas de muito longe, que nem você imagina que existam, vêm te procurar. Mas tem que ser bom. Tem que ser bom pelo que você faz. Percebe? Então, você não precisa divulgar nada, usar uma tribuna tão sagrada quanto é a tribuna espírita de divulgação do bem. Tá bom? Pense nisso. E ele vai dizer, né, que agradeçamos sempre o espírito de fraternidade com que dialogamos construtivamente com os amigos distanciados do bem, suportando com serenidade os agravos e as agressões. Soletremos, antes de tudo, o alfabeto da bondade. Aí, sabe, ele coloca, né, uma situação interessante, que é do eu com tu e dos eus com os tus. Como que é essa relação? Né? Então, você está numa sociedade. Essa sociedade ela tem as culturas, os valores, as crenças normais da sociedade. Aí você começa a buscar a proposta cristã, a proposta de Jesus.
E como é que você, então, vai dialogar com esse conjunto de crenças, esse conjunto de valores, essa cultura? Como é que você dialoga com isso? Então, eu vou falar com o alfabeto da bondade. O que é o alfabeto da bondade? A bondade entende que você merece tanto quanto eu. Você precisa tanto quanto eu. Você é tão importante quanto eu. É isso. Que vai acabar naquela máxima do mestre, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa proposta, né, dessa conjunção social, ela tem que ser estabelecida, né, pelo bem. Que aí, sim, a nossa sociedade vai ser uma sociedade produtiva. Caso contrário, será uma sociedade de aproximações ou de buscas. Então, eu penso isso e vou fazer isso. Mas será que é o bom para o social? Eu amo, gente, as faculdades, né, as universidades, eu tenho um carinho imenso por tudo isso. Muito mesmo. Mas o que se faz lá dentro? Passa o justo? Passa a bondade? Ou passa as injunções pessoais ou de grupo? Ali é para libertar consciências, não é para prender pessoas a um núcleo de ideias. Que a pessoa nem pensa na ideia. Outro dia eu vi um jovem universitário dando uma entrevista, mas o que ele falou foi alarmante, o que ele falou. Foi triste o que eu ouvi dele, né? Então eu pensei, mas o que ele está fazendo lá dentro? Lá não é um lugar de libertar consciências? Não é um lugar de estabelecer a bondade? De fazer com que as pessoas, né, os jovens, ao saírem de lá, vão para a sociedade para construí-la de uma maneira melhor no campo das informações corretas, sensatas, lógicas, justas? Então, é preciso pensar nisso. Não é questão de política, é questão de adaptação do ser ao propósito de Jesus. Fora isso, meus amigos, a gente vai ter muita tristeza pela frente, muita dor, como diz Jesus, muito ranger de dentes. Então, é preciso ser útil, né? Então, ele vai falar, vamos agradecer o espírito de fraternidade, aquele que consegue dialogar construtivamente com aqueles amigos que são distanciados do bem. Não vamos suportar com serenidade se houver agravos e agressões, e não fazer isso também, né? Porque senão eu terei que ser suportado com serenidade. Tá certo? Se eu sou uma pessoa agressiva, né? Então eu terei que ser suportado, imagina. Então, se eu sou uma pessoa serena, eu vou suportar. Essa é a diferença daquele que carrega a marca com aquele que está deitado na marca. Qual que você prefere ser? Sem as primeiras letras do amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. O sagrado poema da vida. Eu sempre bato nessa tecla quando nós fizemos Opinião Espírita segundo Walter de Souza, eu falei muito sobre isso. Gente, aprendam a gostar da poesia. A vida é um poema com ritmo, a vida tem som, tem poema, sabe? Aqueles que se distanciam disso tornam-se pessoas que fazem algazarras, infelizmente. Então, a vida é um poema. Vamos ser esses poetas da vida? Não para ficar flutuando em idílios desnecessários, não. Entender como que a vida funciona. Olhai os lírios do campo ou as aves dos céus. Eles não semeiam nem plantam, mas nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu como um desses lírios. E o pai nunca deixou de alimentar os pássaros. Olha, se ele faz isso para eles, vegetais, animais, que são muito inferiores a você, que é homem, imagina o que ele não fará por você. Agora me diz, isso é um poema ou não é? Ah, mas não tem rima. O poema não precisa de rima não, viu, gente? A rima é um adereço do poema. O poema precisa de ter uma lógica, precisa de ter uma métrica, precisa de ter uma informação concisa. Esse é o poema. É o que a vida faz para nós, né? Então, sem as primeiras letras do amor, a gente não vai entender isso. Este amor que significa
inteligência, harmonia, perfeição, belo e bom. Isso é o amor, a construção do amor. Então, se a tua vida, o que você faz, se você fizer nesse parâmetro, nesse patamar, você está construindo o amor na tua possibilidade e necessidade. Só aí você vai entender o que é a vida. Se aspiramos transmitir a paz, se queremos elevar o coração da criatura, não podemos prescindir em nossas vidas de uma profunda e radical mudança na busca do fortalecimento da fé e do entendimento dela. Ou seja, ele balança a gente, né? O Dr. Bezerra faz isso. Ele fala, vem cá, você está querendo o que da vida? Então, se você quer boas coisas, então faça uma mudança profunda e radical daquilo que você vive por aí. Fortaleça a tua fé e do entendimento dela, porque a fé é a certeza de que eu estou amparado, né? Que existe Deus que me ampara. Agora, se eu não quero fazer nada disso, eu vou vivendo, então, de UPAs em UPAs, né? Hospitais a hospitais, clínicas psicológicas, psiquiátricas, eu vou vivendo disso. Completamente fora do meu contexto de um ser soberano que eu preciso ser. Então, você acha que Deus me criou para eu ser essa pessoa andarilha em busca das migalhas da saúde? Ou eu posso ser um ser saudável, pleno, que mesmo que eu esteja com uma doença qualquer, mas eu estou pleno nela. Eu não deixo que ela me abata. Jesus tem uma fala, ele tem um momento muito interessante, que é um momento do evangelho dele. Não sei se vocês já ouviram falar da mulher cirofenícia, né? O que era isso? Jesus estava caminhando e, de repente, veio uma mulher cirofenícia, veio da Síria e da Fenícia, naquela cultura politeísta, né? E era dito que os israelitas eram o povo de Deus. Então, essa mulher chega e pede a Jesus proteção. Jesus falou assim, eu não vim para você, eu vim para os israelitas. E aí ela fala assim, mas Senhor, os cães ficam ali debaixo da mesa esperando as migalhas do banquete. Então me dê as migalhas do banquete. Olha, gente, isso é lindo demais. Quer dizer, aquela mulher que vivia numa cultura completamente diferente daquilo que Jesus trazia, mas ela quis Jesus. Então ela já não pediu o banquete de Jesus, ela pedia a migalha do banquete. E Jesus permitiu que ela fizesse isso para mostrar para nós, se você ainda não está pronto para o banquete, pelo menos pegue as migalhas. E é o que eu estou fazendo, gente. Eu estou buscando as migalhas. Aquela presença daquela mulher é fantástica no Evangelho. Então, você ainda não está pronto para o grande banquete do Senhor, mas pelo menos pegue as migalhas e vá neles. Sabe? É isso. Muita coisa, né, para refletir. Suspeitar, ter dúvidas, sim, Senhor. Porque a dúvida é o princípio gerador da verdade. Olha que bonito isso, né? A dúvida é o princípio gerador da verdade. Então, você pode ter dúvida, sim, mas, né? Os que atacam o espiritismo sem o estudarem não fazem da dúvida o meio de descobrir a verdade. O espiritismo não efetua aos seus adeptos quaisquer exigências. Todavia, quem toma consciência de seus postulados sente-se naturalmente constrangido a ceder de si mesmo cada vez mais. Por quê? Porque ele encaminha o espírito para uma proposta superior. Mas as outras religiões não fazem? Provavelmente fazem. Mas o espiritismo ele dá provas, né, dentro da lógica e dentro da justiça, que são os eixos que constroem o amor. O amor é construído pela lógica e pela justiça. Então, o espiritismo trabalha nesse eixo. Agora, a outra religião pode fazer isso? Claro, e deve fazer. Mas ficar enganando os outros que não têm reencarnação, né? Que não pode falar com os mortos, como falam por aí, isso aí é não saber, não entender o que Moisés disse. Então, é preciso que a gente pense, olha, o espiritismo chegou ao mundo entre pessoas muito cultas. Allan Kardec, Victor Hugo, Camille Flammarion,
São pessoas cultíssimas. Então, essas pessoas não vão ser enganadas. Charles Richer, prêmio Nobel, né? Alexandre Aksakov, que era conselheiro lá do czar. Enfim, ele chegou para dentro de uma estrutura de pessoas de conhecimento. Não é para qualquer pessoa. Não é o Guaraci, não. É uma pessoa de conhecimento. E se estabelece entre eles. E eles aceitam, porque sabem da lógica. Agora, eu aqui, que não sei nada, não estudo nada, eu vou dar opinião, isso aí é complicado. Isso aí a pessoa tem que saber onde é o seu lugar. Cada um tem que definir. Então, se eu vou criticar alguma coisa, qual é o meu lugar naquela coisa criticada? Qual é o meu lugar? Não é? Eu vou assistir um ensaio de uma orquestra. Qual é o meu lugar ali? É só de assistente. Eu vou ficar dando opinião, querendo ensinar o maestro a reger a orquestra? Não é? Então, minha gente, vamos com calma. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mais redentora e santificante. Então, quanto mais áspera a prova, mais santificante ela se torna no futuro. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferecem. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas do ontem, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir. Em outras palavras, o Dr. Bezerra diz o seguinte: olha, a tua dor de hoje é consequência de erros cometidos no passado. Né? Então, vamos repetir isso? A sua dor de hoje é consequência de erros cometidos no passado, que pode ser nessa vida ou em outras. Então, não vá fazer disso um dramalhão onde você quer que todas as pessoas tenham pena de você, que chame você de coitadinho e de vítima. Não. Assuma. Eu estou com um problema, né? Eu estou tendo uma dificuldade, eu tenho uma enfermidade, eu tenho um empecilho qualquer, então eu estou provavelmente resolvendo questões do passado. Eu sou oprimido hoje, muito oprimido, é porque eu fui opressor ontem, porque essa é a justiça. Caso contrário, me dê uma outra explicação. Né? Então, eu nasci uma criança totalmente, sabe, doente, toda magrinha, aquela coisa toda, que não vai, e nasce um outro menino fortão, aquela coisa maravilhosa, né? Por que houve essa confusão toda, né? Por que essa diferença? Onde está a justiça nisso? Exatamente o que o doutor Bezerra diz, né? Não sofra. Não sofra por isso e cresça por isso. Cresça por isso. Às vezes aquela criança esquálida, que está ali toda arrebentadinha, coitada, daqui a pouquinho ela se torna uma pessoa forte, grande, aquele que nasceu assim, começa a definhar. Porque enfermidades são de cada um. A minha enfermidade não é igual à tua enfermidade. E a minha resposta à enfermidade é diferente da sua resposta. Sabe? Nós temos que começar a pensar assim. Aí está o princípio da cura. Aí está o princípio da cura. Se você não quiser viver este princípio, provavelmente você vai ficar enfermo e enferma, até o momento que você entenda, não, enfermidade é isso. Censuramos o próximo, desertamos do testemunho da paciência, criticamos sem pensar, abandonamos companheiros infelizes à própria sorte, esquecemos a solidariedade, fugimos ao dever de servir, abraçamos o azedume, queixamo-nos uns dos outros, perdemos tempo em lamentações, deixamos o campo das próprias obrigações, avinagramos o coração, desmandamo-nos na conduta, agravamos problemas, aumentamos os próprios débitos, complicamos situações, esquecemos a prece, desacreditamos a fraternidade e, às vezes, esquecemos até mesmo a fé viva em Deus. Entretanto, a fórmula da vitória sobre o mal ainda e sempre é aquela senha de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Veja que ele faz aqui uma
sequência de danos estranhos, né, para todos nós. Olha quanta coisa que ele coloca aqui, né? Não temos paciência, criticamos de qualquer maneira, né? Os companheiros que estão de mal aí, a gente larga para lá. Solidariedade, isso nem existe, né? Dever, que é isso? Abraçamos nas vezes, a gente quer saber de direito, né? Ah, meus direitos, opa, meus direitos. Mas o seu direito só será justo e válido se você cumprir teu dever. Não foi o que Jesus disse? Que Deus dá a cada um segundo as suas obras? Né? Avinagramos o coração, né? Nossa. Uma das coisas que põe mais vinagre no coração é essa vitimização, né? Ah, eu sou vítima disso, eu sou vítima da vida. Ah, meu amigo, minha amiga, não entra nessa. Você não é vítima de nada, você é um ser soberano, se construindo para Deus. Que é isso? Desacreditamos a fraternidade. Olha, nós somos amigos, né? É tão bom quando você tem um carinho de um amigo, de uma amiga, né? Que te dá uma força, que te dá uma sustentação. É muito difícil viver aqui, sabe, gente? Principalmente quando o espírito quer crescer. Quando ele vive de qualquer maneira, ele vive de qualquer maneira, né? Qualquer samba vale, qualquer valsa vale, qualquer ritmo vale. Agora, quando ele quer viver de conformidade com as leis, aí tem que ser um pouquinho diferente. É preciso cuidar disso, sabe? Muito cuidado. Não tem mais o mal, por mais se afigure aparvalhante, por mais complexas e traiçoeiras sejam as suas armadilhas, porquanto somente lobos caem nos alçapões para lobos. E porque estais no rebanho do Senhor, ele cuidará para que não tombeis nessas facilidades perturbadoras. Então, quando a pessoa se torna um trabalhador de Jesus, né, que ele começa a trabalhar realmente essa proposta do evangelho, de evangelizar-se, aí ele vai ter muita ajuda, muita ajuda. Essa ajuda vem das formas mais interessantes possíveis. Há casos, né, e mais casos sobre isso. Então, seja do Senhor, né? Não seja lobo, porque você vai cair nos próprios alçapões dos lobos, né? Não é assim? Aí eu sou um lobo, né? Eu sou aquela pessoa forte, né? Faço o que eu quero, né? Ataco as minhas chapeuzinhos vermelhos, enfim, que negócio todo, mas o alçapão do lobo está no próprio lobo. Minha gente, como eu gostaria de saber mais para passar para vocês. Ai, como eu gostaria de não ser tão ignorante quanto sou, para eu poder ajudar mais, ter mais informações para passar. Mas eu ainda não tenho. O que eu tenho é essa certeza, que eu preciso crescer para Deus, que você precisa crescer para Deus. Pensa nisso. Exultai por viverdes esses gloriosos dias da humanidade, de ciência, de tecnologia de ponta, de conquistas da inteligência e de despertamento das emoções nobres do chavascal das paixões perturbadoras. Pedistes para renascer nesta hora de desafio e recebestes a bússola para vos oferecer o norte magnético, que é Jesus. Então, nós pedimos para nascer nesse tempo. Complicado que está aí, porque quanto mais complicado o tempo, mais desafio. E quanto mais desafio que eu vencer, mais eu venço as minhas improbidades do passado. Nós estamos vindo de milênios de evolução como homens, né? Então, nossa, quanta coisa de ruim que a gente já fez, quanta coisa boa também. Então, vamos pegar só o bem que a gente já fez, larga o ruim para lá, vamos vencer esse mal, sabe? Parar de fazer maledicência, de fazer fofoca, de ficar com esses vícios grotescos, né? Que a gente entra neles com uma facilidade, né? Vício da bebida, vício do cigarro, vício da droga alucinógena, vício do sexo, vício do... Mas quanta coisa a gente aceita com uma tranquilidade, né? Como se fosse um grande glamour, né? Ah, eu sou o lobo mau. Nossa, todos os chapeuzinhos vermelhos, ou pretas, ou marrons, ou amarelas, estão sob meu domínio. Coitado de você, meu amigo. Coitado de você, minha amiga, se pensa assim. Não, isso não é construir. Isso não é ser soberano, sabe? Isso não é ser aquilo que somos, propostas divinas. Cuide disso.
Prossegui, filhos da alma, jubilosos, vigilantes e devotados, porque o amanhã vos pertence, porque pertence a um comparável Rabi da Galileia. Assim, Jesus vai tomar conta deste mundo, né? O plano físico do planeta um dia será totalmente ligado a Jesus. Nós, os espíritos espíritas, integral, né? Espíritos espíritas, integrando-nos nas hostes do Evangelho, abraçamos os vossos sentimentos, as vossas vidas, buscando suplicar ao Pai Celestial que vos aureole com as bênçãos imarcessíveis da saúde integral e da paz. Que Ele, o guia e modelo da humanidade, a todos nos abençoe. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Né? Então, que Ele, Jesus, guia e modelo da humanidade, a todos nos abençoe. Esses são os votos do Dr. Bezerra de Menezes. E ele vai falar uma prece maravilhosa dele, né? Senhor, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar, segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo. E nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho, a fim de não perdê-los. Se erramos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda. E sempre que acertamos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Esta é uma prece do trabalho do Dr. Bezerra. Que a gente possa pensar nessa prece como a nossa prece. É magnífica essa prece. Depois você ouça de novo, e ela está aí disponível também, e outras fontes que você pode consultar. Senhor, ajuda-nos a nos compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal, e auxilia-nos a lembrar que unicamente aquele que aprende a servir é que consegue vencer. Por isso que o Dr. Bezerra serve a todos, ajuda a todos, porque ele sabe disso. Ele sabe que é o único meio que a pessoa tem para vencer. Então, ser espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso, caindo e levantando, desconjuntando os joelhos e retificando os passos, remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do espírito imortal. Chamados para essa luta que começa no país da consciência e se exterioriza na indimensionalidade geográfica, além das fronteiras do lar, do grupo social, da pátria, em direção do mundo, lutai para seres escolhidos. Mas para isso é preciso que a gente se torne uma pessoa completamente ligada ao trabalho do bem, como ele falou na prece. Então, o seu trabalho, você faz na intenção de fazer o bem para as pessoas, ou você faz só na intenção de ganhar o seu dinheirinho no final do mês? Não. Então, o trabalho, ele nos ajuda a crescer, nos ajuda a entender a vida, como ela funciona. Tudo que você fizer aí, você está trabalhando, aprendendo o volteio da vida. O dinheiro é consequência, você precisa porque a vida é material, mas não é o mais importante no trabalho. Né? Perseverai para receberdes a eleição de servidores fiéis que perderam tudo, menos a honra de servir, que padeceram imolados na cruz invisível da renúncia, que vos erguerá aos páramos da plenitude. Jesus, meus filhos, que prossegue crucificado pela ingratidão de muitos homens, é livre em nossos corações, caminha pelos nossos pés, afaga com as nossas mãos, fala em nossas palavras gentis e só vê beleza pelos nossos olhos fulgurantes, como estrelas luminíferas no silêncio da noite. Fiquem todos na paz que ele nos legou. Você observa que nesses nossos programas, nesses nossos momentos aqui de opinião espírita,
esses espíritos sempre elevam o nome de Jesus, né? Seja homem, seja mulher, sempre elevam o nome do Senhor Jesus, porque eles sabem da potência do Cristo. Não fica aí falando bobagens a respeito de Jesus, né? Elevam sempre a mensagem dele, porque o Senhor Jesus é o mestre da humanidade. Ou entendamos isso, minha gente, ou vamos ficar aí catando migalhas no chão, migalhinhas, né? Buscando ídolos de barro, né? Ídolos vencidos, ídolos mortos, ídolos completamente alucinados. Então, vamos pensar no Mestre Jesus. Essa é a proposta do Dr. Bezerra de Menezes para todos nós. Olha, muita coisa para ser refletida agora, né? Que nós falamos sobre ele. Eu espero que você faça isso. Reveja esse estudo, né? Busque, faça pesquisas sobre as palavras dele. Tem livros aí muito interessantes que você pode pesquisar, né? Seja você o grande buscador do bem e o praticante dele. É o que eu desejo a você. Então, agradeço ao Dr. Bezerra de Menezes por essas palavras tão maravilhosas, tão contundentes, tão necessárias, e que a gente possa entender isso e fazer disso um critério perfeito de vida. Eu agradeço por você estar aqui conosco, mais essa opinião espírita, e prossigamos trabalhando e divulgando o bem. Fique com Jesus. Muita paz para você e sua família. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.